se participava tudo muito mais, que era tudo muito próximo, né? Após o golpe de 64, desapareceram os reclamantes da Junta de Conciliação e Julgamento. Aquele grupo de juízes entendeu por bem criar a Matra. O direito do trabalho e a justiça do trabalho é a minha vida. A Justiça do Trabalho, inaugurada em 1941 pelo presidente Getúlio Vargas, passou a ser construída não apenas em virtude dos conflitos existentes entre o capital e o trabalho, empregados e empregadores, mas também a partir da atuação de magistrados, advogados, servidores e membros do Ministério Público do Trabalho nos processos ajuizados em decorrência desses conflitos. Todos os operadores do direito são personagens essenciais para o início do processo de concretização do ideal de justiça. Os magistrados, com sua palavra, dizem o direito e, com isso, mudam vidas na busca pela justiça. Conhecer a história dos magistrados trabalhistas gaúchos, contada, em especial, a partir dos relatos vividos ao longo de suas trajetórias pessoais, é conhecer a história da própria Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul. E o papai tentava essa situação de ser nomeado e não conseguiu. Até que saiu um concurso e ele era o único, acho que ele e mais 3, pelo menos, fizeram o concurso. Ele foi o primeiro lugar, classificado em primeiro lugar, foi nomeado. Segundo foi o Dr. Pinós, que também foi juiz aqui, foi juiz do tribunal também. E o papai é aquela pessoa que todo mundo conhecia, era uma pessoa forte, ele tinha as opiniões muito firmes e com isso certamente ele influenciou muitos dos filhos, porque nós somos 5 e 3 hoje são juízes, né? Eu sou aposentado, o Raul é desembargador aqui no tribunal e a Carla é titular da primeira vara, eu acho, em Porto Alegre, porque ela estava em Guaíba e veio para Porto Alegre agora. E era muito apertado, era muito interessante, porque havia muita relação entre os advogados, se participava tudo muito mais, que era tudo muito próximo, né? Então, era muito agradável. E a minha primeira atuação foi em Santa Vitória do Palmar. Mais especificamente no deslocamento da Junta de Rio Grande. Nós fomos numa Kombi, em que estava a juíza Zuraide, que era titular, mais os oficiais de justiça que iam cumprindo mandados pelo caminho, e mais os servidores que iriam atuar nas audiências daquele dia. E eu, claro, morta de medo, era a minha primeira audiência, e uma experiência de deslocamento que eu nunca havia feito. Chegamos em Santa Vitória do Palmar, era um dia de chuva, e as audiências se davam no Tribunal do Júri, no espaço que era destinado ao Tribunal do Júri, em uma mesma peça em que ficava um juiz à esquerda e um juiz à direita. Então, ainda teve essa peculiaridade de que numa mesma sala eu estava fazendo audiência junto com a juíza Zurati. Um dia teve uma reclamatória que uma senhora, era uma ação proposta por uma viúva, né, que queria o vínculo de emprego do marido que havia se suicidado. Ele trabalhava na fazenda e ia final de semana para casa. Aí chegava em casa, um dia a mulher dele pediu que ele fosse comprar um sapatinho para a menininha que precisava, a filhinha de 4, 5 anos, né? E o coitado pegou um barbantinho para medir o pezinho da criança e foi medir e foi para a cidade comprar. E chegou lá e não teve condições de comprar o sapatinho. Aí ele chegou em casa com o barbantinho que a mulher levou para a audiência. Trouxe, eu estava com ele na mão e eu peguei o barbantinho na mão. E ele teria dito assim para ela: bom, já que eu trabalho tanto e não tenho condições de comprar um sapatinho para minha filha, eu tenho mais é que me matar mesmo.
E eu fiquei muito sensibilizado com aquilo, que até hoje não assimilo bem ainda. Sabe que eu acabei levantando da sala de audiência chorando. Até uma ocasião, o presidente do tribunal na época, o doutor Pagiu, me ligou à noite, disse que tinha um caso complicado em Cruz Alta, que 2 advogados rivais, durante minha audiência, quase se engafinharam em luta. Pois é, houve muita coisa naquela época, né? Por exemplo, quando Pelotas, né, que foi o meu maior tempo, quando eu fui para lá eram 7 municípios. Então havia muita reclamatória rural e muita de fronteira, ali das fronteiras, né? E o pessoal é muito simples, muito direto, né? Ainda era, né? O pessoal ainda com aquelas características. Tanto que uma coisa que eles apreciavam muito é que se olhasse nos olhos e se escutasse, que hoje é praticamente impossível fazer, uma das grandes diferenças, né? Eu me lembro que uma vez um senhor que tinha muitos anos de serviço, ele perdeu a ação. E depois quis falar comigo, eu sempre recebia, porque dava para receber ainda as pessoas, né? E ele disse, eu perdi, mas agora estou contente, porque a senhora me olhou nos olhos e me explicou. Então, né, essa coisa que parece insignificante, né? Olhar nos olhos e explicar era tão importante quanto a parte monetária. É o gigantismo atual da Justiça do Trabalho. No meu tempo de servidor, as coisas realmente eram bem menores. Havia uma relação que era muito mais pessoal entre todos. Digo todos, juízes, advogados, servidores, principalmente. Num processo em que eu insisti no estabelecimento de um acordo, porque eu estava sentindo que aquilo não ia dar em nada, né? Estava insistindo no acordo, até que saiu um acordo em boas condições e o empregador, inclusive, pagou para o empregado em dinheiro. O empregado olhou, contou, pegou umas 2 notas, não sei de quanto seria hoje, né? E deu para mim assim, precisou tomar uma cervejinha. Tipo, meu senhor, por favor. Havia uma posição de algumas áreas sindicais totalmente contrários ao poder normativo pela Justiça do Trabalho, especialmente os sindicatos vinculados à CUT. Mas também eles reconheceram ali a possibilidade do tribunal atuar como mediador. E uma coisa que eu gostei muito de fazer, às vezes audiências demoradas, eu sempre brincava que para ser um bom mediador tem que ter bom humor. Me lembro uma das primeiras, foi uma greve no setor de saúde, um inverno no Rio Grande do Sul. Nós temos que a cada ano se agrava dificuldades nos hospitais. Vocês imaginem uma greve no setor hospitalar, foi uma greve muito intensa. Os hospitais com muitas dificuldades, foi uma greve difícil de resolver. Então foi uma solução interessante, a sessão terminou muito tarde aqui, acho que quase meia-noite, 11 e pouco, alguma coisa parecida tarde a sessão. Mas nós encontramos e os trabalhadores acolheram a decisão, fizeram uma assembleia na madrugada e às 7 horas retornaram para as atividades nos hospitais. Então acho que foi assim uma solução que o tribunal encontrou, criativa, engenhosa à época, numa ação declaratória resolveu o conflito coletivo, mas que resolveu aquela questão difícil naquele momento, num momento difícil para a saúde. Os jornais da época relatam, inclusive, que um pai desesperado no Hospital Nossa Senhora da Conceição, que não havia atendimento para a criança, certo? Na área pediátrica, por todas aquelas dificuldades da greve, ele entrou com o automóvel nas portas de vidro do hospital para chamar atenção, imprensa, etc. E outros acontecimentos que ocorreram à época. Então ali foi um espaço interessante que o tribunal encontrou, que hoje evoluiu, e o tribunal hoje é procurado cada vez mais para essas soluções. Lembro assim do que a melhor sentença que eu fiz foi em Bento Gonçalves, uma sentença que envolvia, e eu não escrevia muito, mas eu escrevi 18 laudos ali, num processo que envolvia sucessão, trabalho, grupo econômico,
Eu me esmerei para fazer uma sentença magnífica e voltei 2 anos depois à vara e vi a execução completamente frustrada daquele processo. Então me deu aquela sensação, né, de que nem sempre a melhor sentença para o juiz, aquela que contemplava suas veleidades intelectuais, era a melhor sentença para as partes, porque não havia os meios à disposição, seja pela fragilidade da lei, seja pelas nossas carências materiais, de tornar a sentença efetiva. Então são histórias que a gente tem de ter que parar as audiências num canto do Estado, atravessar o Estado, para fazer audiências no outro dia, retornar à noite para continuar no outro dia. Dificuldades que a gente enfrentava. Uma determinação para que eu fosse a Palmeira das Missões para realizar uma audiências do dia em que havia impedimentos do juiz da região da época, que era Frederico Westphalen. E, bom, para chegar, eu estou numa ponta do estado, para chegar em Palmeira das Missões, eu estava sem carro, eu estava de ônibus. Então, o que foi feito, naquele momento eu interrompi as audiências, elas foram, o desembargador Vargas assumiu as audiências na segunda vara, fez as 2, e o classista, representante dos empregados da primeira, é que me levou, atravessando o estado do Rio Grande do Sul, a Palmeira das Missões. Hoje eu vejo assim que facilitou mais, em virtude dos zoneamentos, acho que a locomoção é mais fácil, a comunicação é mais fácil. Nós íamos para o interior do estado para fazer a pesquisa da jurisprudência. Como se fazia a pesquisa da jurisprudência? Com os livros do Tribunal Regional, ditados anualmente, com a jurisprudência, e com os ementários. Eu tinha aí 3 ou 4 ementários que a gente utilizava, então, para embasar as decisões feitas à máquina, porque não tínhamos acesso à internet, a facilidade que há hoje. Então, são coisas assim que eu guardo com muito carinho até na memória e vejo assim, as facilidades que existem hoje. Quando que surgiu o meu interesse pelo direito do trabalho? Na verdade, foi na Faculdade de Direito, nas aulas do Dr. João Antônio Pereira Leite, que, aliás, como não só a mim ele fez nascer esse interesse, como na Juíza Magda, Juíza Casa Maria, Juíza Carmo Camino, e não sei quantos outros, que simplesmente passaram a se interessar pelo direito do trabalho. O juiz despachava, fazia audiência, e eu, no meu caso particular, depois que eu punha o último dos 4 filhos na cama, ou seja, alta madrugada, eu me sentava na minha sala de trabalho que eu tinha em casa, a dar sentenças na máquina de escrever, que eu guardo até hoje, que era a máquina que tinha sido do meu pai, era a mesma máquina que eu usava para dar sentença nas madrugadas. Acho que eu trabalhei, conheci todo o estado do Rio Grande do Sul, pegando o carro, subindo a serra, andando para a fronteira. No início mais moderno na carreira, eu andei por aí, né? E os hotéis não eram tão bons como hoje, os carros não tinham toda essa segurança, andava com chevette, um chevetão assim, voltando lá de Palmeiras das Missões, descendo a Serra de Soledade de noite sozinho. E a gente fazia, era jovem e trabalhava, eu com o porta-mala cheio de processo para fazer sentença no fim de semana. Então era uma realidade bastante dura, né? Desde 1941, a Justiça do Trabalho gaúcha testemunhou diversos acontecimentos marcantes, entre elas a edição da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, bem como as sucessivas alterações em sua competência, com ameaças, inclusive, de extinção. Nesse período, como todas as instituições do país, a Justiça do Trabalho sentiu também os impactos da ditadura civil-militar, que em 1º de abril de 1964 destituiu o então presidente João Goulart, dissolveu o Congresso Nacional e suprimiu liberdades civis e direitos sociais e trabalhistas. Na época da ditadura, no seu início, lembro que muitas pessoas se sentiram visivelmente amedrontadas, porque havia vários riscos
riscos de perderem funções públicas, risco de prisões, e eu me encontrava naquela época, recém tendo assumido a Junta de Conciliação e Julgamento de Uruguaiana, e lembro que num período de 3 meses após o golpe de 64, desapareceram os reclamantes da Junta de Conciliação e Julgamento. Não apareceu um sequer durante 3 meses para fazer qualquer reclamação. Ex-deputado estadual da Arena me disse: aqui a palavra de um peão vale mais do que a minha. Eu digo: não é isso, senhor doutor. Aqui a palavra dele vale tanto quanto a sua. Claro que depois, quando eu fui juiz, eu entrei em 1980, era um período mais abrandado do regime militar, mas eu me lembro de ter sofrido pressão, por exemplo, por causa de processo. Assim, o sujeito foi fardado lá, em instar, sobre um processo que ele havia sido condenado, processo doméstico. Eu digo: olha, meu amigo, eu sinto muito, mas eu me lembro nitidamente das palavras, esse é um indivíduo sem eira nem beira. Tipo, olha, meu amigo, essa é a justiça que está ao alcance das pessoas sem eira nem beira também. Todo esse contexto político teve uma influência, sem dúvida, na atuação, na estruturação do judiciário, desse negócio de nomeação e tudo, tá? Mas ela não me parecia, eu posso ser ingênuo nisso, que tivesse uma influência muito grande nas decisões. Decisões, eu estou falando em dissídios individuais. Em dissídios coletivos, sim, aí é outra coisa, né? Em dissídio coletivo havia realmente uma influência, até porque nós sabemos precisamente que não precisa ir muito longe de saber que os sindicatos, mesmo de trabalhadores, eles estavam sujeitos a ser o quê? Sofrer intervenção no sindicato, a diretoria ser destituída, não é? Isso aí, e aconteceu, não era fantasia, né? Estava na CLT isso. Que eu, Rosa Maria, Guilhermina, esse grupo e vários outros, nós fomos nomeados e passamos a exercer a nossa atividade de juízes em meio à ditadura civil-militar. E interessante que a nossa atividade jurisdicional, no sentido de nós dizermos o direito para o caso concreto, ao menos na minha experiência individual, não foi afetada por esse momento. Interessante isso. Nós tínhamos muito apoio dos advogados. Os advogados nos apoiavam muito. E eu acho que essa força e esse apoio foi muito importante para que nós nos mantivéssemos, e eu particularmente, eu que estou depondo, fiel ao direito do trabalho interpretado à luz dos seus princípios. Ou seja, como um estatuto protetor da classe trabalhadora, que essa é a sua razão de ser. A Revolução começou e nós, alguns juízes do interior, principalmente nas cidades onde havia regimentos do Exército, né, quartéis do Exército, vamos dizer assim, e nós sofremos um pouco pela incompreensão que surgiu naquele momento, porque a Justiça do Trabalho, eles achavam que era uma ramificação do Ministério do Trabalho, de Brizola, de Jango, né? Então éramos todos subversivos, todos subversivos. Naquela altura, vários episódios aconteceram, assim como eu estava numa sala de audiência, na minha junta de conciliação e julgamento, quando na frente a gente tinha uma janela grande, um telão, era dar térreo, né? E para um jipão do Exército, né? Parou um jipão do Exército, sai 6 soldados, e entra um tenente com 6 militares, e entra assim, e vem em minha direção. Eu digo, bom, eles vão me prender, né? Sou eu a vítima, dei o alvo, né? Aí o tenente diz assim, com licença, eu vou interromper aqui o ato que os senhores estão fazendo aqui. Eu digo, pois não, tenente, eu vim aqui buscar o advogado, Luiz Lopes Burmeister. Ele era o advogado na audiência, né? E eu disse, tenente, o
senhor me desculpa, mas o doutor Burmeister não pode sair da audiência. Ele está praticando um ato constitucional, garantido pela Carta Magna. Comecei a falar assim, nem sabia se eu tinha realmente amparo para aquilo que eu estava falando, né? E ele aí disse assim, bom, mas então, quanto tempo vai levar esse ato aqui constitucional que o senhor está fazendo? Eu digo, olha, pelo menos 1 hora. Né? Ele disse assim, olha, então agora 1h30, então 2h30 eu passo aqui. E aí disse assim para o doutor Burmeister, olha, eu quero lhe ver aqui, quero lhe encontrar aqui. Eu disse, não, o senhor fique tranquilo. Tá? Aí ele saiu e eu disse, olhei para o Burmeister, disse, Burmeister, e agora? Ele disse, não, eu preciso ir em casa. Eu preciso tirar a minha mulher e as minhas filhas de casa. Aí eu disse, Burmeister, você vai lá e num pé lá e o outro aqui. Porque senão nós vamos nos complicar. O negócio esse foi um dos episódios. A partir de 65, e aí eu fiquei juiz, ainda no governo Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Não senti nenhuma diferença, não houve nenhuma pressão, nenhum pedido, nenhuma insinuação do governo para o julgamento das causas que eu tinha. Absolutamente nenhum. Isso eu posso dizer. E o único contato que eu tive, pitoresco, foi com o presidente Figueiredo, que o ministro Russomano me apresentou para ele, em Brasília. E ele estava com muito pouca paciência, parece que ele nunca tinha paciência mesmo. O Russomano apresentou, disse quem eu era, que eu era do Alegrete, e ele só balançava o pé como que diz, grande coisa. Né? Eu digo, presidente, se o senhor não se lembra, o Alegrete, eu nasci lá no Nhanduí, aonde você nasceu aquele seu cavalo Tordilho. Aí ele deu uma gargalhada e a partir daí ele me deu atenção. Quer dizer, eu e o cavalo, foi o máximo que nós tivemos de contato, viu? Foi um cavalo, eu e um cavalo Tordilho do Alegrete. Não houve nenhuma interferência. Durante esse período de cerceamento de direitos, um grupo de magistrados identificou a necessidade da criação de uma entidade que agregasse e representasse a magistratura trabalhista gaúcha. Em 1965, os então juízes do trabalho Ronaldo Lopes Leal, Ari Gomes Ferreira e José Fernando Rufino arregimentaram a categoria e alinhavaram as primeiras das muitas páginas da história da entidade. Surgia, então, a Associação dos Magistrados Trabalhistas da 4ª Região, a AMATRA 4. Então, o que aconteceu com a AMATRA? O colega Ronaldo e o Ari Gomes Ferreira, que era outro da época, o Viana, e outro, o Ivésio Pacheco, o Dr. Peri Saraiva, aquele grupo de juízes, que na época eram juízes, do tribunal e das juntas, entendeu por bem criar a AMATRA. E nos reunimos, criamos a AMATRA. A AMATRA cresceu, porque todos vieram, todos passaram a contribuir, e houve a necessidade então da criação da ANAMATRA. Mas eu fiz o possível para fazer com que a nossa AMATRA fosse muito bem vista e muito parceira, digamos, do tribunal. Eu me lembro que uma vez eu fui a Brasília, estava por ser deflagrada uma greve dos nossos juízes aqui. Eu cheguei lá, o Coqueijo Costa era o presidente. E eu disse, olha, ministro Coqueijo, parece que vai haver uma greve lá no Rio Grande do Sul. Eu disse, é? Mas eu vou punir todos. Aí eu liguei para cá, estava o Paulo Orval. Eu disse, Paulo, eu falei com o ministro Coqueijo, ele disse que vai punir todo mundo que está em greve aqui. O bom mesmo seria, então, não chamar isso de greve,
vamos chamar de período em que os juízes se reúnem para debater os seus problemas. Um dia em que vão debater os seus problemas, assim foi feito. Eu lembro que isso aí foi uma coisa que me valeu muita crítica negativa. Muita crítica negativa. Que eu teria assustado o pessoal em relação a represálias. Será que não tinha que alertar? Qual seria a minha obrigação? Não seria de alertar? Eu achei que sim, na ocasião. A AMB realiza seu congresso anual e, como presidente da Matra, eu estive de presença nesse congresso. E apresentei lá também o tema de mudança de critérios de nomeação do Supremo, de ministros do Supremo. Eram mais ou menos 200 juízes e desembargadores que estavam na sala onde eu estava apresentando o trabalho. 2 vezes fui interrompido por aplausos da plateia. E mesmo assim, nada aconteceu, ninguém se moveu mais. 2 anos, na época da presidência da Matra, afastado. Acho que fui o primeiro presidente da Matra totalmente afastado. Era presidente do tribunal, depois ministro Ronaldo, e no momento da votação ele perguntou, era chapa única, ele perguntou se tinha consequência. Eu digo, não, chapa única, não tem nenhuma consequência, salvo a minha licença a partir de segunda-feira. Ele levou um susto na hora de assinar, mas assinou, votou e me liberou a partir da segunda-feira. Eu estava totalmente, primeiro presidente da Matra, totalmente liberado para atividade associativa. E um momento muito importante também, um pouco antes disso, quando era o Paulo Orval, acho que um momento muito importante da associação é o debate constituinte, a Constituição de 88. Acho que isso foi um momento muito importante para, falando da Mata, né, e falando da região, e falando do direito do trabalho, porque os juízes do trabalho começaram a participar mais da sociedade naquele processo constituinte. Como advogada, eu participei da GETRA, de várias diretorias, fui vice-presidente social mais de uma vez, fui secretária, fui conselheira e, portanto, quando eu ingressei na magistratura, eu ingressei em setembro, a Matra 4 tinha uma diretoria em eleita um ano antes, ou meses antes, porque esses dados não tenho. Uma colega que era a diretora, ou vice-presidente social, que eu não me lembro qual era a denominação da época, estava com problema de saúde e eu acho que eu tinha 1 mês de magistratura e já me convidaram para assumir essa atividade. Então eu sempre tive alguma atividade dentro da Matra 4, não tenho há alguns anos. Fui até chegar à presidência, né? Para mim, além de tudo, é uma grande honra e além de um motivo de alegria absoluta, ser o presidente da Matra no ano do seu 50º. Eu tive a felicidade de assumir essa presidência o ano passado, em junho de 2014, e o meu mandato vai durar por 2 anos, até 2016. E como eu disse antes, um motivo de grande alegria nós estarmos na presidência da Matra no ano do seu 50º, porque é em 2015 que a Matra completa 50 anos, a Matra que foi fundada em 1965. E é importante registrar que a Matra ela tem como principal objetivo buscar a defesa da magistratura trabalhista, mas não apenas a defesa da magistratura trabalhista, isto é, das condições de trabalho do juiz, da estrutura de trabalho do juiz, das questões remuneratórias que acabam dizendo respeito ao juiz e também aos seus aposentados. Mas não apenas isso, na verdade a Matra ela tem como objetivo buscar a defesa do direito do trabalho. E passaram 75 anos desde a criação da Justiça do Trabalho. Foram anos de aprendizados, dificuldades, lutas, resistências, conquistas e realizações. Os magistrados, por meio de suas trajetórias de vida e de trabalho, contribuíram sobremaneira para a construção do que hoje é a Justiça do Trabalho gaúcha, uma justiça respeitada pela população e com uma missão muito bem definida:
realizar justiça na solução dos conflitos individuais e coletivos do trabalho, contribuindo para a pacificação social. Como todas as pessoas, né? Na verdade, são todos contribuintes de uma estrutura que precisa ser mantida, porque altamente social, útil, necessária. Não é? Ninguém que preconize a extinção da justiça do trabalho tem ideia do desastre que isso constituiria. A justiça do trabalho é responsável pela manutenção, pela distensão das questões sociais. As pessoas, os empresários que pleiteiam isso não sabem o que estão pleiteando, não têm ideia de quanto isso seria maléfico para o país, de quanto isso traria traumatismo social para o país. Eu também testemunhei muitos questionamentos antes de 2004, durante a década de 90, muitos questionamentos sobre a própria existência da Justiça do Trabalho e hoje nós sabemos, com o tempo todo passado, já há tantos anos decorridos, que a Justiça do Trabalho só teve a sua importância reconhecida pelo resultado da sua atividade, que é essencial para o povo trabalhador, para o mundo do trabalho, e também porque ela se revelou uma instituição capaz, a partir da final da década de 90, a partir dos anos 2000, uma instituição capaz de se organizar, de se auto-organizar e de promover mudanças para poder atender à sua missão institucional. Quando eu entrei na 5ª turma, tive a sorte de ir para a 5ª turma sob a presidência do Paulo Rocha. Então ali eu aprendi a ser presidente e, de certa maneira, aprendi a ser juiz de tribunal. Porque eu era advogado, tu tem outra, né? Tu era advogado, tu tem outra dinâmica, teus meios são outros, né? O teu enfoque é outro, tudo, né? E o Paulo, aquela calma, aquela tranquilidade, aquela serenidade, aquela objetividade, né? E reforçou aquilo que eu sempre pensei e continuo pensando. Talvez seja aí que eu poderia dizer aos juízes, a todos os juízes do Brasil, do mundo, em especial do tribunal. A maior obrigação republicana que o juiz tem é julgar, decidir. O juiz existe para decidir. 90%, né, da nossa economia de exportação passava pelo Porto de Santos. Então esse porto em greve era uma tragédia econômica para o país, né? E como toda greve, um problema social gravíssimo. E eu fui, feliz ou infelizmente, sorteado relator desse processo. E recebi notícias diretas, visitas de todos os órgãos de segurança que se possa imaginar. Fosse qual fosse a decisão, a gente não imaginava as consequências, né, sociais que isso poderia trazer. Já nem me preocupava mais o aspecto econômico. Claro que a intenção era acabar que a greve terminasse, né? E parti então para a perspectiva, eu acho que era a missão talvez maior da Justiça do Trabalho, né? Não é resolver conflitos, mas é apaziguar os conflitos, né? E eu sempre disse que a atuação do juiz de certa forma, é angustiante para você decidir. Mas depois que você decide, como diz assim, parece que o problema é dos outros. Bom, essa é a minha decisão, né? Os outros que façam agora o que quiser, né? Mas eu sempre tive que não é essa a função. Eu acho que nós temos que levar a paz social, né? Quer dizer, plantar alguma coisa que tenha um resultado efetivo, não meramente técnico. De fato, nós temos um trabalho de muita qualidade aqui no nosso tribunal. E vou dizer mais, não é só no nosso tribunal, é primeiro e segundo graus, né? Eu acho que os juízes do Rio Grande do Sul estão de parabéns. Gosto muito do trabalho. Quando eu vejo o trabalho hoje, assim, distante, como eu disse, não mais agora como membro do TRT4, eu tenho que reconhecer que é um trabalho de qualidade.
e de fôlego. Quando se discutia as ideias vindas do consenso de Washington, de Estado mínimo, né, de prevalência do negociado pelo legislado. E nós sempre defendendo o direito do trabalho como um direito mínimo dos trabalhadores, como um direito mínimo da dignidade humana, como um direito, uma justiça que contribui para uma maior harmonia social, uma melhor distribuição de renda, uma melhoria do padrão civilizatório da nossa sociedade. Nesses quase 5 anos que atuei fora da jurisdição, foram muitos os magistrados e servidores chamados a colaborar, a trabalhar, e sempre contei com a colaboração irrestrita de todos eles. E para eles registro o meu mais sincero e profundo agradecimento. Eu diria para quem está pretendendo ser juiz, tu gostas do direito, tu gosta de gente, tu gosta de ver as pessoas, então tu pode ser juiz. Eu acho que o juiz do trabalho cria um cacuete de conversar com o porteiro, com o garçom, com o contador, com a vendedora, com todas as pessoas, porque nós queremos saber como é que funciona o trabalho. Então, eu acho a profissão de juiz do trabalho uma profissão muito bonita, muito gratificante. Não teria escolhido outra na minha vida, mas eu só sugiro para quem gosta de gente. Para os novos juízes, eu acho que eu diria que tivesse uma grande preocupação em procurar a verdade formal, a verdade real, que é muito difícil. E que uma das formas por excelência, um meio de prova por excelência, é o depoimento da parte. Se houver uma confissão real, não há necessidade de qualquer outra prova. Eu sou de família trabalhista, mas a minha família não é trabalhista do direito do trabalho ou da justiça do trabalho. A minha família é trabalhista do Partido Trabalhista, do antigo Partido Trabalhista Brasileiro. Meus pais eram getulistas. Digo meus pais porque a minha mãe também era muito getulista e o pai também. Talvez este convívio com as ideias trabalhistas possa, eu imagino que isso aconteceu, possa ter exercido alguma influência nesse meu pendor pelo direito do trabalho e pela justiça do trabalho. O direito do trabalho e a justiça do trabalho é a minha vida. Eu tenho 2 coisas na vida importantes. A minha família, em primeiro lugar, e depois a justiça do trabalho e o direito do trabalho, porque desde guri, desde antes de me formar em direito, eu estou vinculado à justiça do trabalho. Inclusive eu, pessoalmente, que embora tenha deixado há muito tempo, não consigo me desligar. Sempre que é possível, eu procuro participar e colaborar naquilo que eu posso, porque é muito difícil tu deixar o lugar onde tu passou os melhores anos da tua vida. Eu guardo aqui as melhores lembranças. E enquanto eu puder, sempre que possível, eu vou colaborar. Em 2013, o acervo de processos do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, referente ao período de 1935 a 2000, foi nominado como Memória do Mundo da Unesco. A série Registros do Memorial da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul, por meio deste documentário, busca resgatar a história dos pioneiros da magistratura trabalhista gaúcha, que, no exercício de suas atividades, atuaram nos processos trabalhistas, sendo, neste período, de 1935 a 2000, em número de 2 milhões de processos e que fizeram, com suas respectivas contribuições, a história do judiciário trabalhista no Rio Grande do Sul. Esses processos são públicos e são patrimônio da União a partir da normatização constitucional. Agora, o nosso acervo deixa de ser, continua sendo, mas deixa de ser exclusivamente patrimônio da União para ser patrimônio da humanidade. E como tal, assim reconhecido, ele precisa ser preservado e disponibilizado para que amplamente
todo cidadão tem acesso a essas fontes, que são fontes de inegável valor histórico e que permitem até que se reconte a história, ressignificando vários momentos dessa história.